Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a nova série, sempre com episódios em média com 30 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas toda semana aqui estamos, Américo Sucena e eu, comentando os conteúdos dos capítulos sequenciais do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Estamos hoje com o episódio número 9, capítulo também número 9, que tem o título Ouvindo Impressões. Nós vamos recordar que nos capítulos anteriores vimos as experiências ouvidas por André Luiz e o seu amigo Vicente, que fora médico também em existência anterior, sobre os casos de Acelino, de Otávio, que nós tivemos oportunidade de comentar nos episódios passados. E agora, Américo, continuando esses depoimentos, especialmente de médiuns falidos, nós temos aqui 3 casos muito marcantes, interessantes. O primeiro deles, a contrariedade da família com o exercício mediúnico do médium. No segundo caso, um médium com medo, desconfiada de si mesma, desconfiada das pessoas e também dos espíritos comunicantes. E no terceiro caso, a falta de preparo para agir, principalmente não aprendendo a se conformar, não exercendo a resignação e ficar sozinho. Américo, são 3 casos muito interessantes que vamos comentar hoje. Sim, dentro dessa diversidade de acontecimentos que prejudicam a tarefa mediúnica, né? E que nos alerta, porque todos nós estamos sujeitos a intempéries, né? Chuvas e tempestades a qualquer hora do dia, né? Então, uma reencarnação ou uma encarnação tem esse aspecto, né? Nós precisamos aprender a vencer esses obstáculos. São desafios. Então, o que o André está fazendo, junto com o Vicente, é exatamente prestando atenção onde é que houve falha, exatamente para assimilar essa experiência e, quando chegar a vez deles também, né, eles conseguirem fazer algo com mais facilidade. Muito bem, então vamos analisar aqui os 3 casos onde poderemos tirar importantes lições. Nós temos o primeiro caso aqui da médium Mariana, que veio com compromisso mediúnico. Só que ela encontrou a adversidade da família. O marido Amâncio não se conformava, os filhos não aceitavam. E ela queria cumprir a sua tarefa, estava consciencialmente com esta tarefa dentro de si, mas esbarrou na contrariedade familiar. Família contrariada, e ela, bastante apegada à família, discutia muito com o marido. Os argumentos das filhas eram colocados ali sempre de forma contrária ao exercício da mediunidade. E na conversa que André está observando, em determinado momento, a Mariana chegou a dizer: como seria possível atender às obrigações mediúnicas diante da contrariedade familiar? E, Américo, é interessante porque a contrariedade familiar é muito comum. Muito comum. Acho que a Mariana falhou no sentido de, toda vez que o marido e as filhas reclamavam, ela batia de frente. Em vez de contornar o problema e ficar mais dócil, né? E com a docilidade, com a compreensão, ela ir enfrentando essa dificuldade, e certamente os espíritos ajudariam, né? Nós vamos ver nesse livro também, Orson, a ação dos espíritos durante o sono. Nós já falamos sobre isso quando nos referimos à queda de Otávio. Aquela ação durante o sono, em que os encarnados dormem aqui na crosta, o espírito sai do corpo e entra em contato com outros espíritos, encarnados ou não. E nesse livro, Os Mensageiros, aqui é uma referência, pelo menos é a primeira referência da qual me lembro, em que alguns assuntos são resolvidos durante o sono, né? Então, a pessoa não vai lembrar nada do sono e tem um pequeno sonho, um pequeno flash
que é passado para não tolir livre-arbítrio, que pode ser uma metáfora daquilo que precisa ser feito. E também conversas reiteradas com mentores a respeito do problema que está atrapalhando. Por exemplo, a Mariana poderia se reunir com Amâncio e com as filhas durante o sono, caso fizesse a solicitação na oração, para que os quatro, eu não sei quantas filhas ela tinha, mas estou supondo duas filhas, ela, o marido e mais algum amigo espiritual, responsável, inclusive, pela encarnação da família, porque nós temos esses responsáveis, podiam conversar todas as noites. Claro que não é toda noite que a gente está disponível e está bem para sair fora do corpo com lucidez. Mas ela fazendo essa solicitação reiterada, aquilo vai entrando de forma subreptícia no inconsciente do marido, das filhas e dela. Então, quem tem esse problema já usa esse recurso de aproveitar o sono para não bater de frente, não é? E na vida real, exatamente não criar encrenca por pouca coisa, né? Inclusive, nós temos uma frase para colocar, mas antes de colocar a frase aí, Américo, nós temos a observação aqui que ela diz que não executou a tarefa mediúnica porque ela se irritava muito, dada a indiferença dos familiares. Essa irritação, como você comentou aí, foi uma das grandes falhas dela, porque ela entrava na sintonia contrária. E os instrutores que patrocinaram a sua reencarnação, que a apoiaram, sempre recomendaram que é necessário exemplificar. Para bem ensinar, é necessário exemplificar. E a senhora que estava conversando com ela e que André está acompanhando ali a conversa, ouvindo, tem uma frase bonita aí para você colocar, porque vale para todos nós. Ela disse duas coisas. A primeira, que ela talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando disposição sincera para o sacrifício, conversando adequadamente, sem brigar. Ela não fez isso. E depois, essa senhora emenda uma frase que vamos colocar aqui para fixar o aprendizado. Nossos atos são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Ou seja, o blá, blá, blá não é tão contagioso quanto o exemplo em si. Como ela usava muito blá, blá, blá agressivo contra o marido e contra as filhas, ela acabou não fazendo o que estava previsto na sua reencarnação. Então, essa lição, para quem ouvir ou ler o livro, nesse capítulo, não tem desculpa. Isso tem saída. Pois é uma frase que cabe muito em todas as circunstâncias, especialmente familiares, inclusive como é o caso aqui. Embora referindo-se à mediunidade, isso cabe nas situações de harmonia familiar. E tem uma outra frase aí, Américo, muito oportuna, que também vale no comportamento social, familiar, que opera prodígios se observado. Então, e aí a gente lembra de uma exigência do Aniceto, quando o André Luiz, no começo do livro, se apresentou para o trabalho. Ele fez basicamente duas exigências: boa vontade para o trabalho e não reclamar de absolutamente nada. Então, a própria Mariana vai dizer que nunca pôde sofrer a incompreensão dos seus entes queridos sem reclamar. Ela reclamava toda hora. Isso irritava, ou seja, toda vez que ela se referia à ida para o centro, à ida para o trabalho mediúnico, automaticamente a irritação vinha à tona, porque virou reflexo condicionado. Ela não teve o cuidado de trabalhar isso com a família. E a frase seguinte que ela deixa é exatamente essa: para trabalharmos com eficiência é preciso saber calar antes de tudo. Então, tem horas que a gente precisa ficar quieto, não discutir, né? Engolir o sapo, como a gente costuma dizer por aqui, né? Na verdade, também, ela mesma vai dizer, vai confessar aqui, que ela não suportava qualquer parecer contrário ao ponto de vista dela. Isso é um problema muito sério, né, América? Inclusive nos dias atuais, em qualquer circunstância. Tem pessoa que não aceita que o outro pense diferente. Aí, agora, imagine em matéria de crença. É muito difícil isso, dá briga. Política, religião e esporte é complicado, né? Tem uma palestra
muito interessante, que é a Sônia Toledo, que é uma terapeuta, que é psicóloga e faz palestras nas reuniões de pais para nós. Ela pergunta numa das aulas dela: você joga tênis ou frescobol? No tênis, o oponente quer vencer o outro, né? Então, é paulada e cacetada. Quanto mais forte for o saque, a rebatida, melhor. Por quê? A pessoa quer vencer a outra. No frescobol, é um jogo de parceria. Vence quanto mais tempo a bola fica no ar. Então, tem casal que joga tênis todo dia. Um quer vencer o outro, né? E tem casal que joga frescobol. Os dois querem viver bem. Então, não ficam discutindo por ninharia. América, é muito importante você dar esse exemplo, trazer esse exemplo aí da psicóloga, porque há casais que disputam entre si, né? Esse é um problema seríssimo, a gente vê isso publicamente às vezes. É de se lamentar, né? Dois espíritos ali completamente antagônicos, disputando uma série de questões, né? E ela vai dizer aqui, a nossa Mariana, eles sempre discutiam, mas o problema não está só na discussão, é que a discussão gera rancor e aí atrai e mantém fluidos venenosos, que, por sua vez, atrai espíritos que vão desarmonizar a convivência, o ambiente, o lar. É um problema muito sério isso, muito oportuno trazer um assunto desse aqui. E uma coisa puxa a outra, né? A briga no lar atrai espíritos que gostam de estimular a briga, ou porque foram nossos inimigos no passado, ou porque estão ali sem fazer nada, não tem propósito nenhum na vida deles, eles não sabem do processo evolutivo, então vivem de criar confusão dentro de casa. Então, a confusão, quem chama inicialmente é o casal que não se entende. Em seguida, vem mais reforço nesse sentido. Então, o problema que era pequeno vira uma bola de neve toda vez que começa uma discussão, às vezes por coisas mínimas, né? Sem dúvida. Bom, e nós podemos passar aqui para o segundo caso, que é o caso de medo, porque nesse instante o Vicente chamou o André para apresentar um amigo e ao lado dele havia um grupo de senhoras que conversavam. E disse uma delas: afinal, Ernestina, qual foi a causa do seu desastre? E responde a outra mulher: apenas o medo. Tive medo de tudo e de todos. Foi um grande mal. E ela vai dizer que tinha medo das pessoas, como eu comentei no começo, tinha medo dos espíritos e desconfiava de si mesmo. É um problema muito sério, o medo é um grande inimigo da nossa harmonia, da nossa estabilidade. E pode causar prejuízos também na tarefa mediúnica. Existe o compromisso mediúnico que a pessoa vem com medo. O médico merece uma abordagem esse assunto também, né? Medo de espíritos, realmente isso é um problema. Eu tive muito medo quando eu me tornei espírita. No dia que eu soube da existência dos espíritos, eu nem dormi de noite, fiquei com febre, né? Porque não era um assunto que se conversava na minha casa, né? Foi um amigo fora da família, né, que me falou da existência dos espíritos e que me levou à curiosidade de conhecer a doutrina espírita. Mas no primeiro dia, na primeira noite, eu achava que ia ver espíritos, só porque eu sabia da existência deles. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Mas eu fiquei com um medo terrível, né? Então, isso pode acontecer. Agora, a gente precisa se vacinar contra isso, prestando atenção nas lições do caminho, né? E foi o que a gente fez ao longo do conhecimento espírita, a gente foi perdendo não só o medo dos espíritos, também o medo da morte. Aliás, Américo, o medo, uma das origens do medo é não conhecer o assunto. Conforme a gente conhece o assunto, a gente perde o medo, porque em termos de morte, por exemplo, que causa pavor em muita gente, a gente já sabe que a morte não existe, morre apenas o corpo, a alma sobrevive. No caso de espíritos, então, às vezes as pessoas me perguntam: o que eu faço se aparecer um espírito na frente? Eu falo: converse com ele. Qual o seu nome? Por que você está me visitando? Está precisando de alguma coisa? Seja bem-vindo, né? Se for um espírito de aspecto feio, considere que ele deve estar em sofrimento. Se for um espírito de aspecto bonito, por que você vai ter medo? Se a vibração for boa, agradeça a Deus
a oportunidade de ter ali à sua frente, talvez um benfeitor que queira te ajudar, uma alma querida, e se for um espírito com expressão de raiva, com uma cara tronha ali, converse com ele, talvez ele esteja precisando de ajuda e você pode ser a ponte para ajudá-lo. Então, conhecendo o assunto, que o Espiritismo desdobra de maneira tão maravilhosa, não há por que ter medo, América, até porque somos todos filhos de Deus e amparados, apesar dos perrengues todos. Isso não quer dizer que a pessoa que vê espírito não tenha susto de vez em quando. Às vezes acontece, né? Mas o fato é que essa atitude de tentar saber o que está acontecendo com o espírito e tentar o diálogo pelo pensamento, ou até mesmo pela palavra, às vezes a gente fala, o espírito entende e ele responde com a palavra, a gente pode não ouvir, ou então ele responde direto no cérebro, se for um espírito com uma certa experiência, explicando o que está acontecendo, por que ele está ali, né? É importante a gente saber isso. A gente quer afastar os espíritos de qualquer jeito, qualquer que ele seja, porque a gente acha normalmente que é uma presença funesta, e não é necessariamente assim. Então, tem gente até que tem medo dos entes queridos, né? Ah, não quero ver minha mãe, nem morta. Mas eu gostava da sua mãe? Ah, adorava a minha mãe. Então, mas se ela aparecer? Ah, não, espírito, eu tenho medo. Olha só que coisa interessante. Precisamos trabalhar isso também. É uma questão a ser trabalhada, sem dúvida nenhuma. Então, Américo, considerando aqui que a Ernestina passou por essa dificuldade do medo, nós vamos entender o quanto é importante estudar o assunto. E ela também foi preparada para isso, Américo. Ela deveria buscar se integrar mais, conhecer para vencer o medo. Contou com a assistência dos espíritos e também esse preparo para a reencarnação prevê, e ela foi instruída sobre isso, sobre os elementos contrários à execução da tarefa, inclusive o medo é um deles. Interessante que, segundo essa senhora que estava conversando com ela, a Ernestina era uma das melhores alunas do curso de preparação para fazer a tarefa mediúnica na Terra, ainda na vida espiritual. Veja, as notas melhores, o melhor desempenho não significa, às vezes, que a pessoa vai vencer a experiência terrestre. Isso é comum na Terra também. Não são os alunos de melhores notas, às vezes, que conseguem um razoável desempenho na sua encarnação. Então, isso depende de outros fatores, né? Agora, se não preparar nada, bem, aí a chance de erro é muito maior. Então, mesmo fazendo o preparo que Ernestina fez, ela teve dificuldades com relação a medo. E afastou-se da tarefa, porque ora era medo de que houvesse uma mistificação, ora era medo de ver espíritos, ora era medo de ser intermediária de um espírito mal intencionado. Então, tinha medo de tudo, acabou falindo na tarefa. Né? E o bom desempenho, Américo, você se referiu ao bom desempenho, não significa conquista do espírito. Diante de uma situação nova, aquele desempenho pode sofrer abalos, como é o caso aqui. Ela foi preparada, veio ao mundo para o próprio aprimoramento, no entanto, as circunstâncias desfavoráveis fizeram-na fracassar na tarefa mediúnica. Inclusive, tem uma frase aí muito oportuna para esse momento que o Américo vai colocar para nós. A amiga da Ernestina achou que foi uma infantilidade da parte dela, porque acabou esquecendo na esfera carnal o maior interesse da alma, que é realizar algo útil para o bem de todos, com vistas ao progresso e à eternidade. Né? Mas a frase que está abaixo, que é muito interessante, e é uma síntese disso tudo, nós não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar por nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Toda pessoa que reencarna com determinada tarefa, ela vai ter obstáculos. Quem conhece minimamente a obra de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Pereira Franco e outros por aí, vai ver que a vida é cheia de percalços. Quem lê livros biográficos, principalmente do Chico, tem muito livro biográfico, né? Vai ver quanta dificuldade ele teve que enfrentar. Até os espíritas que são contra o Chico Xavier, ele teve que enfrentar. Né? Então, mas ele venceu. Ele não foi unanimidade,
entre os próprios espíritas. É muito interessante essa questão, né? Sempre tem aqueles que não concordam, contrariam e atacam, agridem, infelizmente acontecendo até os dias atuais, né? Realmente. E agora ele está aí, ele nunca se defendeu e agora não está aí para se defender. Mas os fatos mostram a dificuldade que todo trabalhador do bem enfrenta, não necessariamente mediunidade, mas na mediunidade isso é ainda maior. Maior. Porque tem a ação dos espíritos, né, Orson? A gente não pode esquecer disso. Tem a ação dos espíritos. Américo, agora o terceiro caso aqui do capítulo talvez seja o mais interessante do capítulo. Os dois anteriores são muito instrutivos, mas esse terceiro aqui me chamou muita atenção. O nosso personagem aqui veio para a tarefa mediúnica e, no seu planejamento reencarnatório, a esposa seria o sustentáculo da sua tarefa. A companhia dela, a presença, a convivência conjugal era realmente a força, a energia para o equilíbrio da tarefa. E realmente ele cumpriu a sua tarefa até o ponto em que houve a desencarnação da esposa. Aí começou o fracasso. Foi aí que ele faliu na tarefa mediúnica, porque quando ela desencarnou, faltou o amparo da esposa. Enquanto ela estava com ele, era o equilíbrio das suas forças psíquicas. E a gente entende bem o que é isso, Américo, porque a companhia conjugal, vejo o meu caso, vejo o teu caso, o quanto isso é importante, a presença da companheira, do cônjuge, para o fortalecimento. E ele vai dizer aqui, a companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Mas ela desencarnou, Américo. E aí? A gente não tem o nome do cavalheiro, mas temos o nome da esposa, né? A Adélia. Com a falta da Adélia, você disse bem, o equilíbrio das forças psíquicas já não acontecia mais. E ele acabou caindo também. E ele mesmo lembra-se que não devia ter esquecido, né, de uma postura que nós vamos colocar aí como uma frase também ilustrada. O bom servo deve estar sempre preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Então, ele não conseguiu, nessa encarnação, a fazer isso. Claro, iria ter uma outra oportunidade. Aliás, estava no Centro de Mensageiros, após a palestra que foi assistida por todos, exatamente porque estão em curso, em treinamento para a nova encarnação. Porque eles não foram assaltantes, criminosos, eles simplesmente falharam na mediunidade. E agora vão ter a oportunidade de mais uma encarnação. É claro que não nas mesmas circunstâncias. Né? A expressão que você colocou na frase, o bom servo, cabe muita coisa dentro dessa frase, dessa expressão. Agora, a frase se completa dizendo que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Esse qualquer circunstância abarca um universo de contrariedades, de adversidades de todo tipo que o bom servo deve estar preparado. Bom, se nós desejamos cumprir bem a tarefa, a gente tem que estar preparado para decepções, preparado para a diversidade, para contrariedades. No caso desse personagem aqui do Cavalheiro, a mulher desencarnou e ele se viu desamparado. E resolveu casar de novo, Américo. Resolveu casar de novo, não estava no programa do segundo casamento. E aí teve um outro problema. Essa mulher também estava ligada a entidades malfazejas, a segunda esposa. Né? E aí os desvarios da mulher e as perversões dela, do ponto de vista sexual, acabaram levando de roldão e atraindo outros espíritos para essa confusão com o casal. Então, acabou não dando certo, mas foi um prejuízo ainda mais. Portanto, as escolhas que nós fazemos, caso a gente precise fazê-la, de um outro cônjuge, com ausência daquele que está conosco, a gente tem que pensar muito antes disso, porque às vezes se cria um problema ainda maior. Né? Isso não é impedimento, a gente tem o direito de buscar uma compensação, como diz ele mesmo aqui, uma compensação psíquica, isso pode ser necessário,
mas a gente tem que tomar muito cuidado com atitudes, conhecer bem a pessoa, não é? Exatamente para não levar para casa uma encrenca ainda maior. Pois é muito interessante isso, porque na convivência comum, marido e mulher, é inevitável a influência de um sobre o outro. E se o outro está mal acompanhado, se o outro está sintonizado, não tem como, Américo, é inevitável isso. E no caso dele, que foi um desastre esse casamento, esse segundo casamento, que o fez falir na tarefa mediúnica, porque se vinculou a entidades malfazejas, ele vai dizer também que ele não aprendeu a ciência da conformação e nem se resignou a caminhar sozinho. Ele não suportou essa prova e não aprendeu a se conformar com a diversidade da chamada perda, entre aspas, da esposa. E aí não quis ficar sozinho e, como você disse, arrumou uma confusão. Saiu correndo atrás de uma substituição e colocou no lugar alguém que não tinha os mesmos interesses dele. Isso já é uma preocupação muito grande, né? Então, são exemplos para todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos a perdas e uma recomposição familiar. Isso é possível, não tem problema nenhum. Só que devemos estar atentos a esses pequenos detalhes aí, porque a gente não sabe a experiência que essa pessoa teve lá atrás. Ela pode estar realmente ligada a entidades diferentes da maneira pela qual a gente entende a vida, e aí a gente arranja uma encrenca muito grande. São as 3 experiências desse capítulo que André Luiz nominou Ouvindo Impressões. Realmente ele está acompanhando impressões trazidas por outras experiências e outros médiuns que se consideram falidos, trazendo aqui para a nossa apreciação. É uma advertência para nós, porque são situações que podem ocorrer com qualquer um. Veja você que contrariedade à família, medo, despreparo com a desencarnação da alma que o sustenta psiquicamente. Então, são exemplos. E isso vai continuar, Américo. No próximo capítulo temos mais uma experiência. A experiência de Joel, particularmente, eu gosto muito. E também a outra, no capítulo seguinte, tem também o Belarmino. A história do Belarmino é muito interessante, porque ele era esclarecedor de espíritos. E é muito interessante a gente entender o que aconteceu com ele para evitar que a gente faça coisa parecida. Muito bem. Então, na próxima semana temos o capítulo 10. Olha como está passando rápido os mensageiros. Já com o capítulo 10, nós vamos ouvir aqui a experiência de Joel. Até a próxima, então. Muito obrigado pela sua presença e por acompanhar conosco esses estudos. Até lá. Até lá.